Glória a nosso Deus. Gostaria de cumprimentar a amada igreja. E com essa forma, gostaria de convidar o irmão a se levantar. Levante do seu lugar. Vamos juntos celebrar ao Senhor nesta linda manhã. Amém? Amém. Amados irmãos, estamos juntos. Glória a nosso Deus. Glória a nosso Deus. Diga ao irmão que está ao seu lado. Diga ao irmão que está ao seu lado. Fale para ele. Vamos exaltar ao Senhor. Sim, Senhor Jesus. Queremos te dar honras, te dar louvores, Senhor Jesus. Lord, I thank you for life. I thank you for peace of mind. I thank you for mercy. You have been so good to me. Lord, I thank you for life. Thank you, Lord. Thank you for peace of mind. I thank you for mercy. You have been so good to me. Lord, I thank you. Lord, I thank you for life. Oh, thank you for peace of mind. I thank you for mercy. Lord, I've been so good. Thank you, Lord. Lord, I thank you for life. Oh, thank you for peace of mind. I thank you for mercy. To me, celebração. I have come to worship. I have come to give thanks. I have come to praise. I have come to raise my hands, oh Papa. My worship, only you deserve my praise. Your name I will recite, your banner will arise, Papa. Oh yeah, Lord, I thank you for life. Thank you for peace of mind. Thank you for mercy. You have been so good to me. Thank you, Lord. Lord, I thank you for life. For peace of mind, I thank you for mercy. Lord, I've been so good to me. Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh. We will praise your name, Lord, forever and ever. Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh. We will praise your name, Lord, forever and ever. Oh, celebração. I have come to worship. I have come to give praise. I have come to give praise. I have come to raise my hands, oh Papa. Only you deserve my worship. Only you deserve my praise. Your name I will accept. Your banner will arise, oh Papa. Lord, I thank you for life. Thank you for peace of mind. Thank you for mercy. Lord, I've been so good to me. Lord, I thank you for life. Mercy, Lord, I've been so good to me. Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh. We will praise your name, Lord.
Jesus song, Jesus song, Jesus song, Jesus song, Jesus song. We will praise your name, Lord, forever and ever. Jesus song, Jesus song, Jesus song, Jesus song, Jesus song, Jesus song, Jesus song. We will praise your name, Lord, forever and ever. Celebra, Senhor, yeah. Peace of mind. Thank you for mercy. Lord, I've been so good to me. Thank you, Lord. Lord, I thank you for life. Oh, thank you for peace of mind. Thank you for mercy. Lord, I've been so good to me. Thank you, Lord. Lord, I thank you for life. Oh, thank you for peace of mind. Thank you for mercy. Lord, I've been so good to me. Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh. We will praise your name, Lord, forever and ever. Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh. We will praise your name, Lord, forever and ever. Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh. We will praise your name, Lord, forever and ever. Say, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh. We will praise your name, Lord, forever and ever. So much of a thing. Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh. We will praise your name, Lord, forever and ever. Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh. We will praise your name, Lord, forever and ever.
sou, tens pra mim. Irresistível foi, tua voz não me chama. Palavra de vida eterna sou, tens pra mim. Irresistível foi, tua voz não me chama. Palavras de vida eterna sou, tens pra mim. Tu és o único, incomparável na minha vida. Meu coração não abre outra. Tudo que tem é só, é tudo teu. Único, tu és o único, incomparáveis na minha vida. Meu coração não cabe outra. Tudo que tem é só, é tudo teu. Único, tu és o. Posso ver sua voz, igreja? Na minha vida, meu coração não cabe. Declara o Senhor mais alto. Que tem. Mais alto, declara, igreja. Único, tu és incomparável na minha vida. Meu coração irresistível foi, tua voz a me chama. Palavra de vida eterna só, tu tens pra mim. Declare mais alto, declara o Senhor. Irresistível foi, tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só, tu tens pra mim. Irresistível, irresistível foi. Palavras de vida eterna só, tu tens. Irresistível, declara. Irresistível foi, tua voz a me chamar. Palavras de vida, seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo e poderoso é, e não há nada que apague do seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague do seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou.
o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo de Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Amém. Esse texto fala sobre as excelências de Cristo, que está no Colossenses, capítulo 2, versículo 6. E como é habitual, nós, como igreja, temos tido esse tempo de tomar a ceia aqui. E hoje não vai ser diferente. Hoje é um desses dias que nós juntos vamos tomar a nossa ceia aqui como igreja. Lembrando sobre aquilo que são as excelências de Cristo, porque a ceia tem a ver com o Senhor Jesus, a ceia tem a ver com aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. E esse texto fala que como em Cristo habita toda a plenitude da divindade. De que grande bênção nós temos de termos conhecido a Ele e de termos essa oportunidade de conhecermos a Ele todos os dias. A ceia é um memorial da morte do Senhor Jesus Cristo no Calvário para poder nos redimir do pecado. A ceia nos lembra isso, que Ele entregou sua vida em favor de cada um de nós aqui. A ceia também é um ato de comunhão com Cristo, não só com Cristo, mas também comunhão com os irmãos. Demonstra uma mesa, onde estamos assentados juntos com os outros irmãos e também tendo comunhão com o Senhor Jesus. Na ceia, Jesus anunciou o Novo Testamento, Ele anunciou a nova aliança. E essa nova aliança diz que já não precisamos mais de sacrifícios para poder nos aproximar de Deus. Já temos acesso direto a Deus em qualquer lugar em que nós estivermos e que nós somos salvos pela graça e não pela lei e não pelas obras. Isso é uma grande bênção para cada um de nós. Diz que os profetas, tanto Moisés, tanto Abraão, todos ansiaram, anelaram pela vinda do Senhor Jesus. E nós temos a oportunidade de viver nesse tempo, depois dele ter vindo e de conhecer todas as suas excelências, aquilo que ele fez, e de viver essas bênçãos. Então hoje vamos cear refletindo essas bênçãos que nós temos, da comunhão que nós temos com o Senhor Jesus, porque Ele é suficiente para qualquer dificuldade que nós temos, qualquer situação que podemos estar a passar em nossas vidas. Então que essa nossa ceia de hoje possa nos fazer refletir isso das bênçãos que temos com o Senhor Jesus. Amém? Os irmãos vão estar aqui em frente com os símbolos, e esses símbolos são para nos lembrar, assim como o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, que Ele tomou o vinho e também tomou o pão, e Ele partiu e repartiu entre os discípulos e disse: esse é o meu sangue que será derramado por vós, e esse é o meu corpo também que será entregue por vós. E que esses símbolos também que estão aqui possam nos lembrar isso. E lembrar que aqueles que ceiam são aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus em seu coração como Senhor e Salvador. Aqueles que já receberam a Ele como Salvador e Rei podem cear e podem juntos assim refletirmos isso e desfrutar dessas bênçãos que temos por ter o Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar por símbolos e depois vamos também nos aproximar para poder levar e assentar para juntos podermos cear como igreja, refletindo dessas bênçãos que temos por estar em Cristo. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos, te honramos, Senhor, por teu amor, por tua graça, Senhor. Obrigado, Pai, por nos fazer, Senhor, viver essa plenitude
Desfrutar, Senhor, nesses tempos em que nós temos visto na Tua palavra a Tua obra, Senhor. E temos aonde reclinar em qualquer dificuldade, desafios da vida em que nós podemos passar. Em nome de Jesus, nós queremos pedir que nesse tempo que nós estaremos ceando, o Senhor nos traga à memória aquilo que o Senhor fez por nós. Que não seja mera religião, mas seja algo de coração, Senhor, aonde nós vamos lembrar, assim como o Senhor disse: faça isso em memória de mim. Oramos para esses símbolos que nós temos, que cada um deles possa nos lembrar aquilo que o Senhor fez por nós, que possa nos lembrar o Teu sangue que foi derramado por nós e o Teu corpo que foi entregue. Em nome de Jesus. Amém. Então, você pode se aproximar e levar os símbolos. E gostaria de pedir, quando levar os símbolos, volte no teu lugar, ainda não tome, para podermos juntos tomar assim em comunhão de uma vez. Leva os símbolos e volte no teu lugar. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso Deus, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, nome santo, poderoso Deus, não há nada que a cruz me libertou. Seja exaltado, seu nome é santo. Então, aí onde você está com os símbolos, pode tomar junto com o teu irmão que está aí perto. E depois também podem orar juntos, porque a ceia demonstra isso, essa comunhão que nós temos como o corpo de Cristo. Se tem alguém que está aí perto que também está a tomar, podem tomar a ceia, pode pegar a mão dele. Vamos orar, né, por essas bênçãos, essas maravilhas que o Senhor Jesus nos deu. Antes de devolver aquilo que é o copo, pode tomar e depois ora com o irmão que está aí perto. Amém? Seu nome é santo, seja exaltado. Então vamos levantar juntos e entoar esse canto, nem como festa, como celebração. Vamos adorar o nosso Deus. Seja exaltado, Fica de pé e vamos adorar. seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo,
libertou. A cruz nos libertou. Sim, Senhor. Pai, nós te agradecemos e louvamos, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, queremos pedir, Pai, que possas nos ajudar a manter essa essência, Senhor. Lembrando a razão, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor. Pois nós não estamos aqui por nossa inteligência, nossa sabedoria, Senhor. Nem pelas filosofias deste mundo, mas foi pelo Teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos dar valor a isso a cada dia, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos tomar os nossos lugares. Já iniciamos com o nosso trabalho lá. Vamos esperar que a gente coloque a nossa laje. E estava a ouvir aí, na sexta-feira, quando o irmão Dércio passou por lá, disse: pastor, podemos mudar, já dá até para termos culto aqui, podemos mudar. Mas orando que a gente continue progredindo no nosso trabalho. Amém? E só para uma questão de encorajamento, é sempre bom passar lá pela obra, ver o que está acontecendo. Eu sei que algumas pessoas passam, algumas nem sequer entram, só passam só assim, veem. É um pouco de inspiração. Passe, entre, para poder ver o que está acontecendo. Eu quero estender os meus agradecimentos para a comissão. Muito obrigado à comissão pelo trabalho que tem feito. Muito obrigado mesmo. Às vezes eu costumo sentir tiraram aquela carga daqui. Às vezes os irmãos vão querer, eu costumo dizer: ei, vocês já pegaram essa carga, fica convosco mesmo. Mas eu quero agradecer à comissão por tudo. Muito obrigado mesmo à comissão. Tem sido uma grande bênção. Também quero dar bem-vinda especial a Jéssica. Jéssica, bem-vinda a Moçambique. Bem-vindo, nossa irmã Jéssica, lá da Austrália. É bom estar aqui conosco. Bem-vinda. Eu sei que Elisa está aqui também, estava de férias na França. Bem-vinda, Elisa. Eu sei que está lá fora com as crianças. Muito bem-vinda de volta, a casa. Irmão Fausto estava brincando um pouco comigo, Disse: ei, pastor, hoje... Não, foi irmão Paulo. Disse: hoje, pastor, você está chique. Aí Fausto disse: mas como é que o pastor vai ficar chique no dia que logo a sua esposa está viajando? Orando, porque a minha esposa está viajando hoje, vai para uma reunião, só volta lá para os dias 25. Então, orando para que Deus proteja, Deus guarda e tenha um tempo maravilhoso. Os nossos corações estão apertados. É isso. Nossos corações já estão apertados. Mas ela estava dizendo assim: mas quem sai sempre é você. Agora é minha vez também de sair. Mas é maravilhoso. Amém? Graças a Deus. Eu acho que no domingo passado nós fomos abençoados aqui. No domingo passado fomos abençoados aqui com o irmão Paulo. Maravilha mesmo. Deus usou, falou por meio do nosso irmão. E nós compartilhávamos sobre as duas portas, A estreita e a larga, E o caminho estreito e o caminho largo. E completava-se em dois destinos, Um destino que é morar com Jesus para sempre, e outro destino é o inferno para sempre. E irmão Paulo compartilhava aqui conosco, e foi maravilhoso ouvir isso. E nós temos que fazer escolhas na vida, nós temos que tomar decisão nas nossas vidas. É fácil entrar pela porta larga, E falava aqui, É fácil querer Jesus mais, Jesus mais álcool, Jesus mais prostituição, Jesus mais fornicação, Jesus, é muito fácil
nós acharmos que estamos na igreja, mas sem nenhum comprometimento com o próprio Cristo, né? E nós continuarmos naquela vida que sempre vínhamos antes. E o irmão Paulo mostrou que havia ali uma necessidade de sacrifício, né? Nós precisamos tomar uma decisão, sacrificar as nossas vidas, quer dizer, dar a nossa vida para Jesus em tudo, sem reserva, e caminhar nesse caminho que, apesar de ter restrição, muitas restrições, mas é um caminho abençoado. Só sente aquele que caminha com Jesus que essa é a melhor coisa, é a melhor das nossas vidas, andar com Jesus. Amém? Então essa é a mensagem que nós ouvimos na semana passada. Eu gostaria que os irmãos fossem comigo para o livro de Atos, Atos capítulo 6. Estaremos a ler nos versos 8 a 15. Atos 6, de 8 a 15. Passo a ler. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertinos e dos sirineus, e os dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Excitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo contra ele, arrebataram e levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfêmias contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Amém? Nosso bom Deus, nosso Pai, queremos chegar diante da sua presença. Nós queremos orar, queremos agradecer pela palavra que nós temos nessa manhã. Abra os nossos corações, fala conosco, Jesus. Estamos abertos em poder aprender de Ti, Senhor. No nome de Jesus. Amém. E o título da nossa mensagem será hoje convicção versus preferência. Convicção versus preferência. Vamos trazer aqui o conceito de uma forma geral para entendermos esses dois termos. O primeiro é preferência, ato de escolher alguma coisa, preferir algo. Eu posso preferir comer, escolher um determinado prato, como posso me abster, bastar eu não desejar em querer comer aquele determinado prato. Simples como tal. Convicção. O conceito de convicção é a certeza profunda, inabalável de que se tem sobre algo e é a base de uma postura firme e determinada diante de desafios ou situações adversas. Então nós temos aqui aquilo que é a convicção e nós temos aqui aquilo também que é o conceito de preferência. E nós talvez estaremos a focar mais na questão de preferência, aliás, convicção, mas já tocamos aqui uma noção básica daquilo que é preferência. Eu prefiro fazer isso. Eu posso não estar convicto, mas eu posso escolher em poder fazer isso. Mas então, vem dizer que a convicção é essa certeza profunda e ela é inabalável que se tem sobre algo.
é a base de uma postura firme que determina diante de desafios ou situações adversas que nós podemos encontrar. E, meus queridos irmãos, diante de tanta incerteza e relativismo que nós encontramos no mundo atual, e os ataques constantes sobre as doutrinas bíblicas, é indispensável que o cristão cultive essa cultura de uma profunda convicção cristã. Porque hoje nós vivemos num mundo relativista, irmão Paulo falava isso. Hoje o mundo não é absoluto, né? Dependendo do meu ponto de vista, dependendo daquilo que eu estou pensando, o mundo não é absoluto, mas ele é relativismo. E, infelizmente, nós vemos esse relativismo a entrar dentro da igreja. Ela começa a entrar dentro da igreja e temos crentes nos dias de hoje que não conseguem parar diante de ti com firmeza, com convicção, defender a sua fé. Temos crentes que já não conseguem defender a sua fé. Elas trocam as doutrinas bíblicas, as verdades bíblicas, por filosofias que este mundo oferece, pelas ideias que esse mundo traz. Então nós vemos que o relativismo também ela vai entrar dentro da própria igreja. É verdade que quando nós temos essa tamanha fé e essa firmeza daquilo que somos, com certeza sofreremos ataques, sofreremos lutas daquilo que nós temos como fé. Então é importante, neste mundo relativista, nesse mundo onde o absoluto não consegue se firmar, é indispensável para aquele que é discípulo, para aquele que é crente, ter a convicção da fé cristã. Amém? É importante que haja essa convicção. Nós não devemos esmorecer em meio das tribulações, em meio da perseguição. Nós não devemos desfalecer em nós, mas nós temos que nos afirmar. Nós temos que ter essa convicção daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Amém? E é no meio de toda essa convicção que nós queremos perceber um pouco da história de Estevão. O texto que nós lemos aqui em Atos, no capítulo 6, esse jovem Estevão, esse homem Estevão, nós sabemos que Estevão foi um dos 7 escolhidos pelos discípulos para cuidar da distribuição da assistência das viúvas. Quando você lê um pouco acima no capítulo 6, você vai entender que estava havendo ali uma confusão, né, dentro dos discípulos, e foram escolhidos 7 homens sábios, e um deles era Estevão, que foi escolhido para facilitar a distribuição, a assistência das viúvas dentro da igreja, para que os apóstolos continuassem a fazer o seu trabalho. Então Estevão é um desses 7 escolhidos para esse serviço. Mas vamos entender que ele é um pouco mais que alguém que está distribuindo. Ele é um pouco mais que aquela pessoa que só está distribuindo. Não, ele é uma pessoa que está convicta em Cristo. A sua fé está assente em Cristo. E vamos entender que ele não só pregava, mas ele estava cheio do Espírito Santo, o poder de Deus seguia, havia graça sobre a vida dele. E sinais e maravilhas aconteciam por meio da vida de Estevão. E era uma pessoa muito sábia. E isso provocou a ira dos seus adversários. Provocou a ira dos seus adversários por tudo quanto ele era, aquilo que ele tinha como convicção. Isso provocou a ira dos seus adversários, que levaram ao conselho, que levaram ao sinédrio, para que pudessem julgar
a Ele. Mas o que nós podemos aprender no mundo? Porque você vai perceber que o pecado é pecado. Pecado é pecado, não muda. Desde que o homem caiu, o pecado é pecado. Nós, mesmo lá no princípio, desde que o pecado entrou, todos aqueles que se firmaram em Deus, todos aqueles que caminharam em Deus, tiveram adversários. E eles tiveram que se manter firmes. E aqui está-se numa época onde a igreja está começando, né? A igreja está começando a andar, a igreja está começando a dar o seu testemunho, os crentes estão vindo, mas também a igreja tem opositores, tem os seus adversários, que não queriam receber essa mensagem. E um jovem como Estevão está lá, firmado nessa mensagem, proclamando essa mensagem, dizendo essa mensagem. Os adversários iraram-se. Diz aqui, até subornaram pessoas para aparecer diante do conselho, para mentir daquilo que ele estava a falar. Mas nós podemos aprender, porque nos nossos dias também nós enfrentamos, num mundo relativista que nós vivemos, nós também enfrentamos adversários em ser seguidores do Senhor Jesus Cristo, em ser discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós enfrentamos, nós temos esses desafios, lutas, tribulações, só por causa da nossa fé. Mas eu quero trazer algumas características de Estevão que vão nos ajudar nós a caminharmos no nosso dia também, porque nós enfrentamos como igreja algum desafio. A primeira característica que eu quero trazer aqui, ele era um servo cheio de palavra de Deus. Ele era um servo cheio de palavra de Deus. Ele era um profundo conhecedor das Escrituras, como também toda a história do povo de Israel. Na sua defesa, Estevão, ele passa em revista toda uma história concernente ao povo de Israel. Veja que eles foram atacar Estevão. Eles foram lá, atacaram Estevão. É muito fácil nós sairmos, né? Hoje, quando as pessoas são confrontadas pela sua fé, elas às vezes preferem ou calar, fugir, ou por outra, se comprometer em não dizer a verdade, porque não quer passar mal. Eu não quero ser visto mal, não quero ser perseguido, então sai muito leve, se assim posso dizer, sai muito leve em poder afirmar aquilo que a pessoa é. E aqui é incrível, eles foram contra Estevão. Estevão não foi lá dizer assim, não, eu não sei bem, é porque talvez, Estevão não fez isso, não. Estevão fez o quê? Quando você lê todo o capítulo 7, aí está a defesa de Estevão. Estevão não foi insinuar, não. Estevão trouxe uma história, desde o início do povo de Israel até Cristo. Ele vai para lá, ele pega o capítulo, quando você lê todo o capítulo 7, é a defesa de Estevão. É Estevão dizendo aquilo que ele é, para mostrar que ele não estava falando em vão, não. Ele não estava com filosofia humana, não era um pensamento humano, mas tudo quanto ele estava a colocar era de Deus, vinha da parte de Deus. Ele vai começar lá sobre Abraão, né, a promessa de Deus sobre Abraão, depois vai falar sobre Isaac, aí vai adiante, vai falar sobre Jacó e os 12, né, as 12 tribos de Israel. Aí ele vai adiante, vai falar sobre a escravidão no Egito, depois sobre a libertação do povo de Israel por meio de Moisés, a construção de tabernáculo, e vai falar também sobre Josué, que sucede a Moisés, e aí vai até Davi, né? Mas em tudo isso ele vai dizer, esse povo aqui, desde muito, foi um povo rebelde, nunca quis obedecer a Deus.
Foi um povo que não andou de acordo com a vontade de Deus. Vocês não ouviram Moisés, vocês não ouviram os profetas e com certeza também vocês não irão ouvir Estevão sobre esse Jesus de Nazaré. Então ele vai trazer, mostrar com A, como nós falamos aqui, com A e mais B, que ele era um conhecedor profundo da palavra de Deus. Ele não estava munido pela filosofia humana, mas sim ele falava a palavra de Deus. Era um conhecedor profundo da palavra de Deus. Eu acho que essa é a primeira saída, conhecer, né? Conhecer a palavra de Deus, não falar vão, porque tem muitos hoje não conseguem defender a sua fé, não conseguem se posicionar, porque elas têm medo de ter um confronto sobre aquilo que é a palavra de Deus. Simples. Diga para o irmão, é simples. Diga para o irmão, é simples. Sabe por que é simples? Sabe por que é simples? Leia. Leia a palavra. Medita a palavra. Estude a palavra. Quando você sabe, quando você conhece, você não tem receio de enfrentar e de confrontar as pessoas que estão desafiando a sua fé. Amém? Hoje, meus queridos, há tanto engano. E Paulo chama atenção ao Timóteo, né? Paulo chama atenção ao Timóteo, seu filho na fé, a prestar atenção dessas coisas. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, Paulo fala, ele vai dizer para o Timóteo o seguinte: na presença de Deus e de Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Amém? Paulo já está chamando, porque ele vai dizer assim, que haverá tempo que a doutrina sã não irá suportar. Pessoas que vão, diz que sentindo coceira nos seus ouvidos, vão ajuntar mestres para si mesmo, segundo com os seus próprios desejos. E é isso que nós deparamos nos dias de hoje. Pessoas, hoje é muito difícil, é muito raro, começa a ser muito raro pessoas pregarem sobre o arrependimento. Amém? Muito raro pessoas pregarem sobre o arrependimento, porque as pessoas estão... O que anima no ouvido? O que anima no ouvido? Oh, você vai receber bênção, né? Não é? Você vai receber bênção. E eu profetizo. E Júlio vem porque o pastor tem uma palavra de profecia. E eu profetizo, eu digo, vai arrepender. Arrependa. Você vê pessoas vivendo coisas que nem tem nada a ver com Deus, mas nós estamos a declarar bênção sobre a sua vida, bênção não sei o quê, e multiplica isso, multiplica aquilo, faz aquilo ali. Como? Não. Vai e arrependa-se do seu pecado. Curve, volte para Deus. É isso que você precisa. Mas como o ouvido dá comichão, né? Quando o ouvido dá comichão, nós queremos ouvir. Eu às vezes costumo rir. Tem aqueles textos que aparecem no Facebook às vezes assim: diga amém, o seu dia será abençoado hoje. Se você pisar um like aqui, como é nice aquilo aí, mas não é verdade. Às vezes não é verdade. Como anima nós, vamos fazer o quê? Amém. Então,
vai perceber, meus queridos irmãos, nós estamos a ter esse problema de onde aquilo que é a doutrina sã, a doutrina que nos faz voltar para Cristo, ter essa intimidade com Cristo, não está sendo pregada na igreja hoje. Não está sendo pregada na igreja hoje. E não só. Você pergunta a crente sobre uma matéria específica, ele nem sabe qual é o posicionamento dele. Nem sabe. Nem sabe qual é o posicionamento. Você faz uma pergunta, e agora como é que você para nisso? Qual é a sua posição sobre isso? Ah, mas é porque o mundo diz. O mundo, nem tudo que o mundo diz é certo. Amém? A única certeza que nós temos é na palavra de Deus. Amém? É na palavra de Deus. Hoje nós temos absurdos acontecendo. Deus instituiu família. Qual é a composição da família? Pai, mãe, filhos, extensivos também, né? Mas hoje nós temos uma ordem totalmente assim que o mundo está a tentar semear em nossa mente, né? Que a mulher pode casar com mulher, que o homem pode casar com homem. Não é casamento, juntam-se, porque casamento bíblico é de homem com mulher. É de homem com mulher. E nós escutamos, é vida dele, é normal, o mundo hoje é assim. É por isso que nós temos a sociedade torta que temos. Quando homens bons calam, o mal faz o quê? Vai florescendo. E nós precisamos, queridos irmãos, parar. Não é lutar, não é odiar. Quer dizer, às vezes sinta quando a gente fala assim, não, minha posição é essa. É como se fosse a gente estar desprezada. Não. Não é isso, não. Nós não estamos a desprezar. Nós estamos a tomar uma posição, convicção da minha fé. É só na Bíblia que eu acredito, amém? É só na Bíblia. Você pode trazer uma ideia brilhante. Se ferir a Bíblia, bye bye, obrigado, não tem nada a ver comigo isso. E é isso que nós vemos no Estevão aqui. Estevão, sozinho. Você tem uma multidão aqui, não, todos já falaram, você vale a pena Mas Estevão sozinho permaneceu firme. Amém? Nós precisamos, nos nossos dias, precisamos de mulheres com convicção, homens com convicção, amém? Daquilo que é a sua fé em Jesus. Não vender barato. Chegou outro porque trocou. Chegou aqui porque falou trocou, porque não quero ser visto mal. Não. Jovens, falando para vocês jovens, vocês trocam muito, vocês. Estão aqui com cara de santinhos. Meia volta, dá um pulo lá na escola, nem conseguem ficar de pé. Me reparem, podem me reparar, é isso mesmo, me reparem. Vocês jovens, às vezes nem conseguem ficar de pé ali na escola, na faculdade, vocês nem conseguem ficar de pé, afirmar a vossa fé. Afirmar a vossa fé. Chegam lá na faculdade, bom, estou abençoado aqui, tem irmão Nazaré que é docente lá. Chega lá na faculdade, irmão Nazaré é docente de biologia, está lá a falar de genética, não sei, todas essas coisas de evolução lá. Suponhamos que ele vai dizer evolução, isso aí é verdadeira, ponto final. Não, eu tenho meu ponto de vista, eu tenho minha fé. Eu acredito que nada é por coincidência. Vocês estão a ver essa belezura toda que eu tenho, é coincidência? É coincidência? Não tem nenhuma coincidência, meus queridos, não tem nenhuma coincidência. Não tem nenhuma coincidência. Essa é uma obra de arte.
Amém? É uma obra de arte que só o Criador pode fazer essa obra de arte. E mais ninguém. E nós ficamos ali. Não conseguimos nem dizer. Né? Porque temos... Qual é? Se eu afirmar aquilo que é a minha fé, eu irei chumbar. Mas também se você não estuda, vai chumbar mesmo. Vale a pena afirmar aquilo que é sua fé. Então tenha essa convicção. Amém? Onde você está, não venda aquilo que você é. Onde você está, as pessoas devem ver Cristo em você. Devem ver Cristo em você. Quando você está a andar, onde você não troca a sua pessoa. É domingo, com Bíblia aqui, casaco, gravata, um santo. Chega aqui, está tudo bem, mas vai lá, onde você precisa representar a Cristo. Você é outra coisa, outra pessoa. É lá, é em qualquer lugar onde nós estamos, nós representamos a Cristo. E uma das formas para nos sentirmos mais sólidos é por meio da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, para que ninguém te engane, para que ninguém venda rosa para você, para que ninguém venda maçã para você, para que ninguém traga uma água abençoada e você leva para casa. Você não precisa nada disso, você precisa de Cristo. Você precisa se arrepender e você precisa de Cristo. Amém? Então leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. É isso que estava com Estevão. No meio de tanta gente, permaneceu firme. E não só firme até a morte. Firme até a morte. E a segunda característica que podemos tirar da vida de Estevão ele era um servo cheio de poder do Espírito Santo. Quando você lê nos versos 55 do capítulo 7, vai dizer assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Era um homem cheio de Espírito Santo. Porque se Estevão não estivesse cheio do Espírito Santo, estar cheio de Deus, eu acho que ele não teria capacidade suficiente para afrontar os seus adversários. Amém? Ele não teria capacidade suficiente. Ele poderia ter um conhecimento sobre a palavra, né, como muitos têm conhecimento, mas também o Espírito Santo nos capacita, nos dá direção, nos dá força, nos dá vigor para que a gente faça as coisas que Deus pretende fazer por meio de nós. Você compreendeu isso? Então, estar cheio do Espírito Santo. Lá em Efésios, no capítulo 5, nos versos 18, né, vai dizer assim que não vos embriagueis de vinho, mas tem que fazer o quê? Enchermos-nos do Espírito Santo. Enchermos do Espírito Santo. Então nós precisamos estar cheio do Espírito Santo para confrontar, porque é esse Espírito Santo, no momento que nós nos sentirmos bem fraco, sozinho, ele vai dizer assim: não estás sozinho, eu estou aqui. Amém? É esse Espírito Santo que vai nos ajudar quando nós estivermos no nosso momento mais baixo. Ele vai dizer: levante e fale. Ele vai trazer as palavras certas na nossa boca. É isso, ele estava cheio de poder do Espírito Santo. Quando ele falava, não era ele que falava, mas era Deus que falava por meio dele. É por isso que ninguém resistia àquilo que ele falava.
Então nós precisamos estar abertos para que Deus possa derramar o seu Espírito Santo e esse Espírito Santo habite em nossas vidas, para que possa nos capacitar, possa nos dar direção, né? Porque é o Espírito Santo que vai nos dar direção. Vai nos dar direção, vai nos encorajar, vai nos levantar, vai nos exortar, vai nos repreender. Nós precisamos da presença do Espírito Santo para... Amém? Nos dias que vivemos precisamos mais. Precisamos mais para que Ele nos dê discernimento de como andar nesses dias. Então, uma das grandes características de Estevão era essa: cheio do Espírito Santo. E por meio do Espírito Santo que estava na vida de Estevão, nós sabemos que ele estava cheio de sabedoria, né? Ele estava cheio de graça e poder. Ele achava graça no meio das pessoas, né? E não só, ele também, Deus operava por meio da vida de Estevão. Então precisamos estar cheio de palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, para afrontarmos esse mundo e permanecermos firmes na nossa convicção em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E o meu último ponto é corajoso. Não covarde. Corajoso. Vamos lá, manos. Quando lemos aqui, nós podemos não medir o cenário que Estevão estava, mas podemos fazer mais ou menos, porque dizem que levaram a um conselho. De certeza que lá já havia, se levaram para um conselho, queriam o julgar. Se subornaram, queriam o julgar. Eles tinham um fim, onde queriam chegar. E chegaram, apedrejaram Estevão. Chegaram, apedrejaram Estevão. Agora estou a imaginar você enfrentando todas essas coisas. Como seria? Porque aqui uma das coisas que nós vemos no Estevão é essa coisa. Não importou a multidão. Não importou a multidão. Não importou a acusação que ele estava passando. Ele enfrentou tudo isso. Isso é coragem. Um homem cheio de palavra, cheio de poder de Deus, mas também cheio de coragem. Cheio de coragem. É essa coragem, porque Deus não nos deu esse espírito de medo, de covardia, né? Deus não nos deu isso. Então, no Estevão nós encontramos essa coragem de enfrentar os seus opositores, de enfrentar aqueles que o seguiam. Estevão fez isso. Não deu volta, não fintou, não deu, ele enfrentou os seus opositores. A pergunta é: e você? E você? Quer perguntar ao teu irmão? Pergunta lá ele. E você? Mesmo? Para enfrentar? Para enfrentar? Nesse cristianismo tão confortável, tão folgado, que nós não queremos, não é assim às vezes como nós somos, nós não queremos fazer o quê? Ofender ninguém. Nós somos Mr. Please Man, né? Queremos agradar a todos e não queremos ofender. Venha lá na igreja, você falar com o irmão que está a andar, você dizer: irmão, isso aí, nós repreendemos no nome de Jesus. Há de ouvir só. Há de arrumar, a dizer: eu aqui nessa igreja, fui.
Então o que fizemos às vezes? O que fizemos? Começamos a mimar. Não faça isso. Não faça isso, porque nós não temos a coragem de trazer palavras certas para as pessoas no momento que precisam. Como Jesus virando para Pedro, dizendo: afasta-te de mim, Satanás. Falando, raça de víboras. Uau, discursos que... Mas não, era necessário que falasse, era necessário que houvesse afronta, era necessário, e é necessário que a gente tenha coragem de poder falar. Aqui, nós machuabos, nós não temos coragem de enfrentar. Gostamos muito de falar atrás. Nós machuabos, gostamos muito de falar atrás. Temos que começar a enfrentar, falar. Verdade é verdade. Pode doer, mas vai trazer cura, vai trazer libertação. Amém? Verdade não vai deixar de ser verdade só porque nós queremos ser amigo de Paulo, de Júlio, de Fáuzio, de Justino. Aí vamos dizer assim, aí verdade vai deixar de ser verdade porque eu quero agradar meus manos aí. Não. Verdade sempre vai ser verdade. Só eu estou sendo covarde. Não estou trazendo aquilo que é necessário. Então é diferente, é isso que nós reparamos na pessoa de Estevão. Um homem que não comprometeu a palavra de Deus. Falou verdade, mesmo na situação que lhe custou a vida. Porque Estevão foi apedrejado, foi morto Estevão por falar a verdade. Mas ele não escondeu a sua verdade. Ele foi corajoso para poder enfrentar todos os seus adversários. Então seja corajoso. Seja corajosa, minha irmã. Seja corajoso, meu irmão. Levanta nesses dias. Levanta nesses dias. Nesses dias onde nós encontramos muito relativismo, onde a fé cristã, onde a doutrina cristã está sendo banalizada, muitas contradições, muitas lutas, muitas coisas surgindo. E é necessário que os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo não se calem. Amém? Ainda que lhe custe, ninguém vai te matar. Ninguém vai te matar, porque na República de Moçambique, se você matar é homicídio. Há de ser preso. Ninguém vai te matar. Porque tem nossos irmãos, aqueles que fazem missões a portas abertas lá, são mortos pela fé. Nós aqui ninguém vai matar ninguém. Ninguém vai matar ninguém. Fala a verdade. Amém? Não esconda a verdade. Tenha coragem daqui para frente dizer: eu vou falar a verdade. Eu vou enfrentar, eu vou dizer aquilo que é de Deus. Queiram ou não queiram ouvir, eu irei falar a verdade. Eu irei permanecer na verdade. E é isso que Estevão fez. Ele não se comprometeu, né? Ele não se comprometeu. Ele foi sempre uma pessoa que falou a verdade, disse a verdade, porque ele sabia que a verdade precisa ser dita. Porque essa verdade, quando ela é dita, ela liberta, ela cura, ela restaura. Ela restaura. Então, meus queridos irmãos, não vivemos por preferência. Na nossa fé cristã, nós não vivemos por preferência. Nós vivemos por convicção. É a mesma coisa quando, só para dar exemplo para aqueles que são casados, quando nós vamos fazer os nossos votos, não estamos lá. É verdade que em algum momento pode ser ali por preferência, porque eu preferi escolher, mas quando já estou a fazer voto, eu estou a fazer por convicção que essa é a mulher mais linda do meu coração, é a mulher que eu quero viver com ela até que a morte nos separe ou Cristo volta. Não importa as condições que vamos enfrentar. Isso aí não é preferência, isso é convicção. Porque os que estão vivendo por preferência dentro do casamento, eles preferem muitas coisas.
porque é preferência para eles. Mas quando eu faço aliança com minha esposa, quando eu estou fazendo aliança e ela está fazendo aliança, nós estamos dizendo assim, estamos convictos de render o meu eu e vivermos como um só em Cristo Jesus. Então não é preferência casamento, amém? Pode ser no princípio aí, escolha, não sei o quê, mas quando eu faço os meus votos já não é preferência, é convicção. Porque eu pretendo viver até que a morte nos separa ou até que Cristo volte. Infelizmente, como existe muito relativismo hoje, muitos acham que é preferência e temos famílias destruídas. E como não bastasse, também isso acontece às vezes dentro da igreja. Pessoas que estão vivendo dentro das suas famílias por preferência, não por convicção. E não temos dado bons testemunhos acerca disso. Não conseguimos falar a palavra, não conseguimos mostrar que está habitando em nós. E não temos coragem para enfrentar, porque muitas das vezes nós não vivemos com convicção. Amém? Convicção. Glória a Deus. Pode virar para seu irmão e diga com convicção. Com convicção. Não preferência, com convicção. Vamos levantar, vamos orar para que Deus nos encha da sua palavra, nos encha do seu espírito e nos dê a coragem. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos te chegar nessa manhã. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado por falar em nossas vidas nessa manhã. Haja aqui convicção, Senhor, não preferência, convicção, Deus. Pessoas convictas em sua fé em Jesus Cristo, comprometidas, ó Jesus, em sua palavra, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Nós oramos agora, pedimos, Espírito Santo, venha. Venha essa manhã. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor,
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, oh, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Da maneira, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Colocamos as nossas vidas diante de ti, Deus. Encha-nos com seu poder, Senhor, com a sua palavra, Deus. Agrada-te de mim. E use-nos, ó Senhor, da maneira que agrada a ti, Deus. Eis-me aqui, Senhor. Nos rendemos diante de ti, Senhor. Nos rendemos diante de ti, maravilhoso Pai. Enche-me de poder, Obrigado, Jesus. de ousadia, Aleluia. espírito de poder. Aleluia. Vira mais uma vez para o irmão. Esteja convicto em Jesus.
convicção em Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, Deus proteja, Deus dê uma ótima semana para você. Amém. Amém. Glória a Deus.